E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora lá para mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o Sérgio, sou o tarólogo oraculista, sou o dono aqui do canal. Aqui os vídeos acontecem de segundas, quartas e sextas-feiras. E os vídeos aqui, eles são intuitivos, atemporais e coletivos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente abre aqui a mensagem sem ter um tema específico, a gente deixa a espiritualidade falar através das cartas, isso ele sendo intuitivo. Atemporal quer dizer que você, no momento em que essa mensagem chegar para você, é porque a mensagem reverbera com a sua energia. Então, lembrando que a espiritualidade ela pode estar falando de algo que já passou ou de algo que ainda vai vir. Então, se você assistir o vídeo e perceber que ele não está fazendo tanto sentido assim para o seu momento atual, salva ele, porque muito provavelmente ele vai falar de alguma coisa aí, é um alerta para alguma coisa que vai acontecer aí na frente, tá bom? E também é um vídeo de energia coletiva, uma leitura coletiva. Então, nem tudo que eu vou falar aqui vai servir para todo mundo que está aí do outro lado. Então, saiba absorver aquilo que faz sentido. O que fizer sentido, você absorve. O que não fizer, ó, joga para o universo, que ele se encarrega de levar a mensagem para quem precisa receber, tá bom? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos, curte, comenta, compartilha. Quanto mais engajamento a gente tem, mais pessoas esse vídeo atinge, mais pessoas entram aqui no canal e aí cresce, as mensagens vão chegando para mais gente, tá bom? É isso, recadinhos dados, bora então pro vídeo. Hoje eu trouxe aqui ó, 2 decks para a gente poder fazer a tiragem com as energias, tá? Primeiro, o tarô mitológico, que é aquele que a gente já tira sempre, já usa aqui no canal. E agora, vamos começar a usar também o baralho cigano, beleza? Vamos iniciar aqui a leitura. Nós vamos tirar primeiro uma energia geral sobre, sobre a mensagem de hoje aqui no tarô mitológico. Uma única energia geral. Energia da temperança. Aqui a gente está falando sobre uma leitura que vai falar muito sobre autoestima, que vai falar muito sobre dependência, vai falar muito sobre servir, né? Servir ou ser servido por alguém. Então vai trazer aqui muito uma energia de transferência. Transferência que eu digo assim, eu tô passando por uma situação na minha vida e eu acabo transferindo, projeção, né? Projetando, transferindo para o outro sobre sobre o meu momento, sobre a minha realidade. Então, basicamente, essa é a energia que ronda aqui por cima da carta da temperança. Agora a gente vai tirar aqui com o baralho cigano algumas cartinhas para a gente ir entendendo cenários e mensagens da espiritualidade através aqui do povo cigano para essa energia de dependência, enfim, todas essas energias que a gente falou antes. Então a gente vai tirar aqui algumas de 3 em 3 cartinhas para a gente ir entendendo a mensagem da espiritualidade. Primeiro veio aqui o navio, os peixes e o lírio. O navio, os peixes e o lírio. Aqui, gente, a espiritualidade vem falando muito sobre uma mensagem. Para alguns de vocês que estão aí assistindo, a mensagem é sobre prosperidade na mudança. É sobre existir uma. Para alguns de vocês, vocês estão passando por uma mudança, e aqui eu vejo uma mudança de casa, de emprego, mas eu vejo uma mudança que é relacionada a questões financeiras. Então, uma mudança de casa por conta de valores, de valores, uma mudança de emprego por conta de salários, ou propósito, ou a necessidade de buscar algo que te satisfaça. Mas aqui a gente está falando de uma mudança que está acontecendo ou que você deseja fazer acontecer, e a mensagem da espiritualidade é: vai nesse caminho. Essa mudança que você hoje pensa em fazer de trabalho ou de casa é uma mudança que tem uma energia próspera, tá? O lírio, principalmente, é uma carta que ele tem uma energia muito positiva e tem um poder, de certa forma, de potencializar a parte positiva das cartas que estão junto com ele. Então aqui a gente está falando sim da prosperidade, a carta dos peixes traz essa energia de prosperidade, de dinheiro, de fartura, né? A carta do navio fala sobre uma mudança, é uma mudança que foi planejada, mas que vai acontecer mais rápido do que você imagina. Então, mesmo você planejando essa mudança, ela tende a acontecer mais rápido do que você planejou, tá? Porque a gente está falando aqui do navio que traz essa energia de uma rapidez maior nessa movimentação. E o lírio é a beleza disso tudo, é você enxergar a beleza.
Tem aqui uma mensagem subliminar também, né, uma mensagem mais escondidinha, vamos dizer assim, que é uma mensagem sim de você enxergar beleza aonde você está. Então, ó, eu planejei para fazer uma mudança de casa. Ok, eu me planejei para mudar de casa. Mas enquanto eu não consigo mudar de casa, eu consegui enxergar beleza e valor onde eu estou. Eu planejei para mudar de emprego. Enquanto você não consegue fazer essa mudança de emprego, é conseguir enxergar beleza e enxergar as coisas positivas do lugar em que você está. Então, tem essa mensagem de você olhar para esse lado de uma forma positiva, para o local em que você está hoje, mas não se esquecer que essa mudança que você tem na sua energia, essa mudança que você tem nos seus planos, né, nessa vontade de fazer essas mudanças, elas são muito bacanas, elas vão trazer muitas coisas boas para você também. Então é importante você entender e validar o lugar que você está no momento, mas é importante você também entender que mudanças também trazem coisas novas, coisas boas, coisas positivas. E para vocês que estão aí assistindo e que estão nessa energia de mudança, de desapego, lembra que uma das energias daqui era o apego, né? Então é para quem está um pouco nessa energia de desapego, de emprego, de lugar, de relacionamento, a espiritualidade está dizendo aqui para você, ó, tá no caminho certo. Para você que está aí nessa energia de desapego e de mudança, você está sim no caminho certo, tá bom? Tomar um cafezinho aqui. Agora a gente vai tirar mais 3 cartinhas para ver uma outra mensagem que a espiritualidade queria trazer. Gente, os vídeos aqui são intuitivos, tá? Então eu vou tirando as cartas conforme eu sinto de tirar. No momento em que eu sentir que é para parar, a gente para, enfim, tá? Vamos lá. Primeiro saiu a carta da carta, a carta das nuvens e a carta dos ratos. Aqui eu enxergo muito uma energia de trabalho, um trabalho que te suga, um trabalho que te cansa, um trabalho que te estressa, um trabalho que drena a sua energia e a sua capacidade de produzir. Então aqui eu estou enxergando essa energia por conta. A carta da carta eu enxergo um contrato. Então aqui a gente pode estar falando de trabalho para alguns de vocês e a gente pode estar falando de questões que estão na justiça para outros de vocês. E para alguns a gente pode estar falando das duas coisas ao mesmo tempo. Então aqui a gente está falando de um trabalho que te drena, de uma questão da justiça que, querendo ou não, drena a sua energia e te preocupa, mesmo que de forma inconsciente. Isso acaba te preocupando e te colocando numa energia mais assim de não conseguir ficar bem, ficar leve, traz um certo peso. A gente está falando aqui sim de um trabalho que te suga. A gente está falando aqui de algo de justiça que te suga, e para alguns a gente está falando aqui de um descanso necessário porque tem se dedicado demais a muitas coisas. Então, esse recado aqui também vem falando sobre você, de repente, entendendo que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Essas 3 cartas me trazem essa energia de você entender que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, se você quiser trabalhar, estudar e etc., tudo junto, isso vai trazer um desgaste, isso vai colocar você numa posição de desgaste físico, de desgaste emocional. E querendo ou não, como diria Jacan, quem tudo faz, nada faz. Então, fazer tudo ao mesmo tempo, você não está fazendo nenhuma dessas coisas com excelência. Então, não que você precise fazer com excelência, tá, gente? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Se dedica uma coisa de cada vez, 2 coisas de cada vez, poucas coisas, não tenta abraçar o mundo. Vai no seu tempo, respeita os seus limites. É basicamente isso que a espiritualidade está falando aqui, para vocês respeitarem os limites de vocês e entenderem o momento de colocar energia ou não nesse emprego, nessa relação, em qualquer coisa que esteja sugando a sua energia. Na carta da carta eu vejo muito que o recado é mais forte em relação a relacionamento amoroso, porque pode sim falar de um casamento difícil, né, que é um contrato que eu enxergo. Então a gente está falando de um casamento difícil, de um trabalho difícil, de um estudo difícil, de algo na justiça difícil, mas é alguma situação que você está passando e que suga a sua energia. E a espiritualidade vem dizendo assim, ó, isso até atrapalha o seu caminho de prosperidade dessa mudança. Porque, querendo ou não, suga a sua energia, suga também a sua energia financeira,
Então acaba atrapalhando também na questão de dinheiro, porque você acaba gastando dinheiro para tentar entender melhor e lidar melhor com essa situação. Então aqui até esse momento vem muito um alerta da espiritualidade para você entender melhor aquilo que você coloca ou não energia, porque tem coisas para mudar na sua vida, tem um caminho de mudança bacana, de prosperidade, de felicidade, de alegria, mas isso tá meio que, nesse momento, isso tá meio que atrás, tá meio que encoberto aqui, ó, por essas nuvens aqui da carta das nuvens. Está meio que encoberta essa felicidade, essa prosperidade, porque fica muito preso nesse desgaste físico e emocional que vem por aí. Vamos tirar aqui mais 3 cartinhas. A carta da torre, a carta do cavaleiro e a carta da âncora. Ó, exatamente. Torre, cavaleiro e âncora. Aqui a espiritualidade vem dizendo assim, ó, o que você precisa é parar e refletir. Você precisa parar e refletir para planejar e com mais calma. Vai com mais calma nos seus planos, planeja mais para você conseguir ter mais desenhado cada passo que você vai dar. Não tente abraçar tudo ao mesmo tempo. Você já tem coisas na sua vida que te trazem prosperidade, que te trazem felicidade. Existe plano de mais coisas, mas tome cuidado para você não drenar sua energia com coisas que são desnecessárias. E aqui a espiritualidade vem dizendo assim para você, você só fica no lugar que você quiser. Essas 3 cartas, a espiritualidade está dizendo assim, ó, é o momento de você parar, pensar e avaliar aquilo que te segura, aquilo que te mantém preso, aquilo que te mantém estagnado, para você conseguir se movimentar. Porque existe uma energia de estagnação na sua energia, você não consegue se movimentar da forma como você gostaria, e isso tudo tende a mudar, porque aqui tem uma energia de prosperidade, né, aqui para você nessas cartas. Então, existe uma energia muito grande, muito forte de prosperidade, de abundância, de caminhos, de mudanças, mas isso tudo está meio que travado porque você está se diminuindo para caber em lugares que você não precisa estar. Então você precisa entender aqui, ó, fazer uma avaliação, é meio que olhar para dentro de si. A carta da torre pede esse movimento de olhar para dentro de si para conseguir entender o que está travando os seus movimentos, para conseguir olhar e falar assim, aquilo ali que está travando meu movimento. É essa relação que não está legal e que eu preciso dar atenção porque ela está sugando a minha energia. É esse local de trabalho que está sugando a minha energia. Então você precisa parar, avaliar e entender, ó, isso tá legal e tá de acordo com o que eu quero, com o que eu planejo aqui, ó, na carta do barco, né, do navio. Então isso tá legal e tá de acordo com aquilo que eu planejo, então isso que tá legal e de acordo, eu vou seguir nesse mesmo caminho. E o que não tiver legal, é momento de eu entender que é momento de um corte, porque isso está, sim, atrapalhando a minha energia e o meu caminho. Ó, tá atrapalhando a minha felicidade. Caiu do baralho a carta da criança e a carta do buquê de flores. Aqui a gente está falando da sua felicidade, porque essa criança, se você olhar, ela tem uma cara de tristeza, uma cara meio de nostalgia. Ela não é aquela criança feliz, sorridente. Então a gente está falando aqui de uma energia que está sim drenando. Olha, eu nem percebi, mas tem aqui a carta da cobra, ó. Então, essa situação que tem hoje na sua vida é algo que está drenando a sua energia e que você precisa tirar, porque tem energia de pessoas, de situações, enfim, isso que drena a sua energia é algo que te atrapalha. E tem autossabotagem aqui também, tá, gente? Aqui a gente está falando também de algumas pessoas aí se autossabotam. Sabem o que trava, mas ainda assim permanecem aquilo no que trava porque é mais confortável. 2 coisas que eu conversei com a minha terapeuta essa semana que eu sinto muito de compartilhar com vocês aqui. Primeira coisa que eu senti de compartilhar com vocês é às vezes a dor é mais confortável, né? Às vezes é mais confortável a gente permanecer na dor, na situação difícil, do que a gente se abrir para um novo, do que a gente se abrir para uma situação que a gente ainda não conhece, mas que pode vir na nossa vida. Por quê? Porque a dor a gente já conhece. Aquela ferida eu já tenho. Mesmo que ela abra de vez em quando, aquela ferida ela já existe. Então é mais fácil eu lidar com a ferida que eu já tenho, que eu já conheço, do que eu olhar para algo que vai ser desconhecido e que possa aparecer novas feridas que eu ainda não conheci, que eu ainda não bati de frente, que eu ainda não entendo. Então, às vezes é muito uma autossabotagem no sentido de
Aqui é mais confortável. Esse lugar é pequenininho, eu tô me desdobrando em mil para caber nesse lugar, mas ele é mais confortável no sentido de eu já conheço. E se eu sair daqui e a sala dali da frente for menor? E se eu sair daqui e aquela porta vai me levar para um lugar que não é legal, que é pior do que aqui onde eu tô? Então aqui existe uma energia de prosperidade, existe uma energia de abundância para chegar na vida de vocês, mas existe uma situação, pode ser uma ou várias situações, que drenam a sua energia, que te colocam nessa energia de estagnação, e de certa forma você prefere permanecer nessa estagnação porque é mais confortável permanecer naquilo que você já conhece do que se arriscar a conhecer coisas novas e de repente não ser aquilo que você imagina e você ter que acabar lidando com frustrações. Ó, essas duas cartas, a que iniciou e essa, traz uma energia gigante de frustração. Então a gente está falando de medo da frustração, medo de se frustrar, acaba te travando, te bloqueando, porque tem medo do novo. É mais fácil lidar com aquilo que já conhece. Tá bom? Então, essa é a energia que tem hoje aqui no baralho cigano pra gente. Vamos ver aqui no tarô mitológico agora uma última carta para a gente ver qual a mensagem que a espiritualidade dá, caso você que está aí do outro lado consiga fazer as movimentações necessárias de parar, pensar, avaliar o que faz sentido, o que não faz sentido, aonde você está se diminuindo, onde você cabe, onde você não cabe. Todas essas movimentações aqui que eu falei antes, os conselhos que a espiritualidade deu para vocês nas cartas de antes, quando você conseguir fazer essa mudança, quando você conseguir fazer essas movimentações, qual a energia, né? Quais as possibilidades que se abrem aí para você? Escolhas, gente, ó. A força, os namorados e a sacerdotisa. Aqui a gente tá falando de muitas portas vão se abrir, ó. Aqui na força a gente fala muitas possibilidades, muitas realizações vão chegar na sua vida, ao ponto de você ter que escolher, ao ponto de você chegar e falar assim, cara, eu tenho 50 clientes para atender agora e eu só posso atender 30. O que eu vou fazer? Eu vou contratar mais gente para trabalhar comigo? Ou eu vou falar, vou atender esses agora e vou remarcar os outros para depois? Tem aqui uma energia de tantas possibilidades. Eu dei o exemplo de cliente, gente, porque é um pouco mais dentro da minha realidade, na questão de leitura de tarô, etc. Eu dei o exemplo um pouco mais dentro da minha energia, mas você vai poder é, encaixar na tua realidade. Aqui a gente está falando de muitas portas que vão se abrir ao ponto de você ter que escolher, porque talvez você não dê conta de tudo que vai chegar para você, e é satisfação, é realização, é leveza, é você sendo feliz com você mesma, é você sendo feliz com aquilo que você tem de forma genuína. É o que tem aqui na carta da sacerdotisa. Então, essas possibilidades, elas se abrem para você a partir do momento que você faz todas as movimentações que o baralho cigano pediu, tá? No momento em que você fizer todas as movimentações que o baralho cigano pediu, de parar, avaliar, entender, olhar quem é quem, entender quem é quem, o local que você está, para onde você quer ir, o que cabe na tua vida, o que não cabe na tua vida. No momento em que você parar, avaliar e você decidir, é isso que eu quero e eu vou traçar esse caminho, as portas vão se abrir. No momento em que você tomar a decisão e fazer as movimentações necessárias para alcançar esse objetivo, as coisas vão começando a se abrir para você e você vai perceber que talvez você não consiga nem dar conta de tudo, porque vai aparecer muita coisa, tem muita porta se abrindo e muita possibilidade se abrindo aí para você, tá bom? É isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura de hoje. Como eu sempre digo, o propósito é que vocês ouçam e que de alguma forma isso ajude vocês no caminho de vocês, que ajude vocês a trilhar aí os próximos passos, a escolher, a fazer as melhores escolhas. Se um de vocês assistir o vídeo e conseguir tirar alguma coisa de bom disso, meu propósito já foi alcançado. Então eu espero de coração que vocês tenham gostado e que esse conteúdo ajude vocês na caminhada de vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. Esse engajamento é muito importante para que o canal cresça. O canal crescendo atinge mais pessoas as mensagens. E é um trabalhozinho aqui de formiguinha meu e de vocês aí do outro lado, mas eu espero e conto com a ajuda de vocês para esse engajamento. Então, se inscreva, curte, comenta, compartilha. E eu espero ver vocês aqui no próximo vídeo, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo e tchau, tchau.